Olá, tudo bem? Paz? Tem uma palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão bíblica do dia, com base na meditação de 9 de janeiro, cujos capítulos são Mateus 11, Gênesis 15 e 16. E eu quero compartilhar um texto que está em Mateus, no capítulo 11, dos versos 20 a 24. Pega a sua Bíblia, por favor, na pausa no vídeo, mas acompanhe comigo, tá certo? Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Olha, que terrível. Que terrível. Corazim, Betsaida e Cafarnaum, as duas primeiras cidades eram bem povoado, vilas, vamos dizer assim. Já a Cafarnaum seria a cidade principal, tá? Mas cidades localizadas na parte noroeste do Mar da Galileia. E quando o texto, Jesus ele indica essas três cidades, do que Jesus estava falando? O que aconteceu para que Jesus pudesse fazer essa referência a cidades no entorno, na parte noroeste do Mar da Galileia? O que aconteceu ali, junto do mar? Mateus 4, versículos 12 a 17, diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos lá. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, cidades ali no entorno do Mar da Galileia. Quando Jesus vai para Cafarnaum, o texto diz que é o cumprimento de uma profecia de Isaías 9, versículos 1 e 2, de que ali, na chamada Galileia das Nações, ou Galileia dos Gentios. Por quê? Porque do outro lado do Mar da Galileia, você tinha cidades fora de Israel, tá? Por isso. Então, do lado de cá, né, digamos assim, você tinha essas cidades. Você tinha essas três cidades: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Junto ao caminho do mar, ou seja, ali nos arredores do chamado Mar da Galileia, que é um lago, também conhecido como Lago de Genezaré, o Mar de Tiberíade, a profecia diz que era um povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz.
Por que esse povo estava sentado em trevas, né? E o texto continua dizendo, os que estavam sentados na região e sombra da morte. Por quê? Porque esse era um povo ali próximo, formado de uma população mista entre Israel e os gentios, digamos assim, por conta das duas casas de Israel, por conta do Reino do Norte, Reino do Sul, por conta de judeus e samaritanos, por conta de cativeiro babilônico, cativeiro assírio. Então, por conta disso, e a influência do cativeiro assírio muito forte, em que eles misturavam os povos e formavam, descaracterizando a cultura, né? Por exemplo, tinha sido enviado, o povo tinha sido disperso, e pegaram pessoas que eles tinham feito cativos e colocaram ali, naquela região da tribo do norte. Então, com esse pessoal na tribo do norte, eles viram que aconteceram várias adversidades, vários infortúnios, eles entenderam, porque não estavam sabendo, aquele novo povo, que não era do povo de Israel, não estavam sabendo como adorar o Deus da terra. Eles então mandam chamar de volta um sacerdote, desses que tinham sido dispersos, e o sacerdote ensinasse como eles deveriam adorar ao Senhor. Só que ficou uma miscelânea, uma mistura de cultura e de religião, de prática devocional, prática religiosa, prática de culto. Houve aquele sincretismo. E por conta desse histórico, eles estavam ali, assentados na região e sombra da morte, longe de Deus. E quando a profecia de Isaías 9 declara isso, mesmo capítulo do versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será... tinha essa profecia de que a luz raiaria. Então, quando Jesus ele chega àquela localidade, era a luz raiando. Era Jesus, o Verbo encarnado. Jesus que havia chegado e estava anunciando que o reino de Deus havia chegado, o reino dos céus havia chegado, e que era necessário que houvesse arrependimento de pecados. E o que o versículo 20 nos diz, de Mateus 11, final do versículo, não se haverem arrependido. Eles não se arrependeram. A luz raiou e o chamou ao arrependimento, mas eles não se arrependeram. O Verbo encarnou. Deus veio comprar a nossa briga. Deus ele se fez homem para nos reconciliar consigo mesmo naquela cruz, nos redimindo dos nossos pecados. Nos chama ao arrependimento. Foi por causa dos nossos pecados que Jesus foi morto naquela cruz, para pagar a culpa pelos nossos pecados, satisfazendo a justiça de Deus, recebendo sobre si a ira de Deus pelos nossos pecados, feito maldito em nosso lugar, assumindo a maldição que era nossa. O justo, santo, que nasceu, viveu, morreu sem pecado, sem culpa alguma. E nós nos desfazemos disso e não nos arrependemos dos nossos pecados. Atos 17, 30 a 31 diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia que com justiça de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Pela ressurreição de Jesus, Deus estava decretando ao mundo, isso inclui você e eu, a que nós nos arrependamos dos nossos pecados. A que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Aquele povo não se arrependeu. Aquele povo, nós vemos que Cafarnaum,
como o texto diz, e tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, porque Cafarnaum era a moradia do Senhor. A casa de Jesus era lá. E ali funcionava também como quartel-general do ministério terreno de Jesus. Os capítulos 8 e 9 aqui de Mateus, nós vemos que era o lar do Senhor ali na cidade, e também, por exemplo, a casa de Pedro, no episódio quando o Senhor Jesus cura a sogra de Pedro, era ali em Cafarnaum. Então, era não só a moradia do Deus encarnado, mas o seu escritório, vamos dizer assim, o seu quartel-general aqui, do seu ministério terreno. E aí, não se engane. Não se engane. Jesus não condenou apenas aqueles cuja maldade era explícita. As cidades de aqui, Tiro, Sidom e Sodoma, não eram cidades israelitas, eram gentílicas, mas perversas, onde o pecado imperava. Essas cidades, elas estavam condenadas, mas também aquelas que foram indiferentes ao Deus encarnado, à luz do mundo, a luz que havia raiado na Galileia das Nações, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim como o Senhor disse que há uma graduação no juízo entre as cidades israelitas que viram os prodígios das cidades gentílicas que não tiveram os sinais, as cidades israelitas viram muito dos sinais do Senhor. Especialmente porque era ali o quartel-general do Senhor e onde era a sua moradia. Ali os arredores, na Galileia. Em comparação àqueles que não viram, não contemplaram os sinais e prodígios do Senhor, Jesus está falando, olha, tem uma graduação de juízo, sim. Quando ele fala versículo 21, porque sentiram em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram há muito, que se teriam arrependido com saco com cinza. Por isso eu vos digo, no 22, que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. O mesmo Senhor fala também em relação a Sodoma, comparando com Cafarnaum. Eu vos digo, versículo 24, eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Também será indesculpável e com maior rigor no seu julgamento todo aquele que recebeu mais evidências, que viveu mais experiências ou que teve mais conhecimento em Deus. Isso não te dá temor, não? Não te dá temor? Talvez você que esteja me assistindo já seja alguém que tenha dito sim para Jesus, faça parte de uma igreja local, tenha talvez se batizado, tenha visto o agir de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas, tenha talvez assumido a responsabilidade de alguma atividade ministerial, e você não se arrepender dos seus pecados, a você se acostumar com o ambiente da comunidade de fé, o ambiente da igreja, da comunhão dos irmãos. Você está acostumado com pregações e ensinamentos bíblicos, mas você não se arrepende dos seus pecados. Você está seguindo um plano de leitura bíblica anual, está todo dia ali meditando na palavra, ao menos no Novo Testamento. Não te dá temor, não. Não te dá temor você
ter acompanhado no ano passado as reflexões que eu compartilhei no canal do Telegram. E eu sei que muitas vezes o Senhor me dirigiu a confrontar. Eu sei disso. Não te dá temor, não. Não te dá temor. Você está acompanhando as meditações, essas reflexões em vídeo. E em todas elas, para a glória de Deus, você está ouvindo o Evangelho. Isso não te dá temor, não. Porque me dá muito temor. Muito temor. Eu não me arrepender dos meus pecados. Tiro, Sidom e Sodoma não eram menos pecadores, mas não tiveram as mesmas oportunidades que Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Jesus não está falando que elas pecaram menos, não é isso. Mas não tiveram as mesmas oportunidades. Não conheceram tanto da revelação do Senhor. Quanto maior a oportunidade, maior a condenação por rejeitá-lo. Os níveis de graduação, de julgamento, serão conforme a quantidade de luz recebida por cada pessoa. A luz raiou. De acordo com a quantidade de luz que cada um recebe, vai ser a graduação do julgamento. Está aqui, está expresso na palavra. Quanto mais brilho da luz, maior responsabilidade. Só que Jesus fala o seguinte, imediatamente antes do 16 ao 19 de Mateus 11, Jesus chama aquela geração de crianças. Diz assim: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não choraste. Igual criança, né? Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, ou seja, o próprio Senhor Jesus, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Jesus assemelhou aquela geração a crianças. Será que você e eu temos agido como crianças na fé? Será que nós temos brincado com a luz? Brincado com a luz? Será que nós temos brincado? Será que nós estamos fazendo a luz do mundo um interruptor? Será que estamos fazendo como uma lanterna? Brincando? Agora tem também do celular, né? Uma lanterna do celular que acende a luzinha. Nós temos brincado com a luz do mundo. Quando a luz raiou, nos chamou ao arrependimento. Se nós não temos nos arrependido de nossos pecados, nós estamos brincando com a luz do mundo. Jesus chamou eles de crianças. Crianças que contemplaram a presença do Senhor, contemplaram os sinais, os prodígios, que experimentaram do Senhor Jesus ali pertinho deles, contemplaram agir, e mesmo assim não se arrependeram dos seus pecados. É como se você e eu, ouvindo falar do Senhor, conhecendo de Jesus, meditando na sua palavra, congregando, servindo no reino, é como se nós, vivendo do agir de Deus, é como se nós tivéssemos maior peso no julgamento do que aquele
que nunca esteve em Cristo, nunca ouviu uma pregação, nunca leu a Bíblia, nunca entendeu o que é o Evangelho. Sabe aqueles lá fora que muitas vezes nós criticamos e devemos denunciar o pecado sim, pregando o Evangelho, denunciando o pecado sim, mostrando a realidade da condenação eterna sim, e mostrando também a misericórdia de Deus sim. Sabe aqueles que dizemos que o pessoal lá de fora, que muitos chamam de ímpios, os incrédulos, aqueles que zombam até da nossa fé, sabe esses? Esses, se nunca tiveram experiência alguma com o Senhor, eles sofrerão menos rigor no juízo do que você e eu, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados. É o que a Bíblia está dizendo. Acorda! Acorda! Acorda em nome do Senhor Jesus. Eu rogo a você, meu irmão, minha irmã, ouvinte. Acorda. Não brinque com Deus, pois do Senhor não se zomba. O dia do juízo vem. Ele é real. Toda a Bíblia mostra isso. Jesus falou sobre isso muito, 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 muito. Quem brinca com a luz, em primeiro lugar, permanece em trevas. João 12:46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se nós não cremos nessa mensagem de arrependimento, não queremos nos arrepender, estamos brincando com a luz, nós permanecemos em trevas. Ou seja, se você acha que é de Cristo, mas você vive na prática do pecado, se você teima em fazer a sua vontade, se você teima em continuar rejeitando o confronto do Espírito Santo por meio de reflexões, por meio da tua meditação bíblica, por meio de pregações, por meio da escola bíblica, de ensinos na tua igreja, se você tem rejeitado, eu tenho uma coisa para te falar. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Segundo, quem brinca com a luz não recebe a vida. João 1, de 1 a 5. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem brinca com a luz não recebe a vida, não tem a vida de Cristo em si, e não tem a vida eterna. Terceiro, quem brinca com a luz já está condenado. João 3, 17 a 21. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Por que o mundo já está condenado? Que a luz veio ao mundo. A luz que raiou, Mateus 4, que nós lemos. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não brinque com a luz. Não brinque com a luz do mundo. Arrependa-se.
Arrependa-se. Ainda há tempo. Se você está assistindo esse vídeo, ainda há tempo. Mas hoje, se pedirem a tua alma, para onde ela vai? Se hoje for o findar da sua vida aqui nessa terra, para onde vai a sua alma? Qual o destino da sua alma? Não se engane. Não se engane que estar no ambiente de fé significa que você tem fé na luz do mundo. Não se engane. Arrependa-se. Renda-se a Cristo Jesus. A luz raiou para que as trevas fossem dissipadas no teu coração, para que você fosse transportado para o reino do Filho, do amor de Deus, para que você fosse transportado para a luz, para que você deixasse de estar sob o domínio do império das trevas e passasse agora a ser governado por Deus, tendo a Cristo Jesus como teu Senhor, amando e evidenciando isso, guardando seus mandamentos, sendo guiado pelo Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.